Graça e paz, queridos irmãos. Estou gravando esse vídeo para esclarecer duas questões muito importantes que dizem respeito não só à minha pessoa, mas até mesmo à congregação que eu pastoreio. Recentemente eu recebi de dois contatos que eu tenho pelo WhatsApp, e ambos os contatos eu conheço pessoalmente. Recebi desses contatos prints de mensagens e eles se depararam em grupos do WhatsApp e eles fazem parte. E nesses grupos foi mencionado o meu nome e até mesmo o nome da igreja que eu pastoreio, e relativo a questões que eu acredito que merecem ser esclarecidas, porque quando esse tipo de assunto não é esclarecido, isso pode dar margem até para mentiras, né? Para calúnias. Então, a primeira questão diz respeito ao chamado Conselho Mundial de Igrejas, que já de antemão eu quero dizer que eu repudio o chamado Conselho Mundial de Igrejas, e que eu nem sequer sabia da existência desse conselho até junho desse ano de 2018, quando eu soube pelas notícias, né, que o Papa Francisco estaria discursando como convidado de honra no aniversário de 70 anos do Conselho Mundial de Igrejas. Portanto, esse conselho, que se não me engano fica na Suíça, é sediado na Suíça, ele já existe há 70 anos, eu nunca tinha ouvido falar dele, não sabia da sua existência, né? E só vinha saber quando foi dito que o Papa Francisco estaria lá discursando como convidado de honra, e em vários vídeos, né, isso foi divulgado. E eu vim a saber que é um conselho de igrejas evangélicas. E, bom, já de antemão eu queria esclarecer uma coisa aqui. Bom, é claro que eu fui batizado numa igreja evangélica. No entanto, o meio evangélico ele se corrompeu tanto ao longo dos anos que nem sequer eu me intitulo mais evangélico. E a igreja que eu pastoreio, eu digo isso para os irmãos, eu declaro para eles que eu não me rotulo de evangélico, e eu até alerto que eles também não se rotulem dessa forma, porque nós não queremos ser identificados com um sistema que está tão contaminado hoje em dia. Eu posso depois explicar por que eu digo que ele está contaminado, né? Pretendo gravar outros vídeos a respeito disso. Mas quero me ater especificamente a essa questão, ao Conselho Mundial de Igrejas. Por quê? Porque num grupo de WhatsApp, alguém comentou o seguinte: gostaria de perguntar ao pastor Alan Capriles se a Igreja Bíblica Cristã, que aparece na lista das igrejas que fazem parte do ecumenismo, veja site, se é a mesma igreja dele. Bom, de antemão eu quero dizer que não é. Não é. Eu nem sequer sabia desse Conselho Mundial de Igrejas. E a nossa congregação, ela é independente. Desde o seu início, nós nunca tivemos nenhum tipo de envolvimento com qualquer convenção ou coisa parecida, ou conselho, né, de igrejas, etc. E esse site, e é feito menção aqui nesse comentário do WhatsApp, é esse site aqui, do Conselho Mundial de Igrejas. Vai aparecer o link aqui na descrição desse vídeo. Quero lembrar você que descrição de vídeo não é comentário. A descrição do vídeo aparece logo embaixo do título. E se você estiver vendo pelo computador, você tem que clicar em Veja Mais ou alguma coisa assim, para que você veja tudo que está na descrição do vídeo. Na descrição você vai encontrar o link para que você veja o chamado Conselho Mundial de Igrejas, que, repito, eu repudio. Não faria parte disso, como não faço e jamais farei. E esse conselho tem o propósito do ecumenismo. E ficou evidente que eles querem um ecumenismo não apenas entre as igrejas evangélicas, mas também um ecumenismo com a Igreja Católica.
Tanto é que o Papa Francisco foi o convidado de honra do aniversário de 70 anos do Conselho Mundial de Igrejas. Muito bem, quando nós encontramos a página das igrejas membro desse conselho, de fato, descendo aqui a lista com o nome das igrejas, e eu esqueci de dizer, esse é o site em espanhol, tá? Por quê? Porque o site em português, nele não aparece o nome das igrejas membros do conselho. Aliás, o site em português, falta muita informação nele, acho que ele está em construção ainda. E o site em espanhol, ele tem muito mais informações a respeito do conselho. E tem a página das igrejas membro, das igrejas que são afiliadas ao Conselho Mundial de Igrejas. E dentre essas igrejas aparece aqui em espanhol escrito o seguinte, aqui na igreja, depois começando com a letra C. Tá aqui, eu vou vou aumentar a tela um pouquinho para que você possa enxergar melhor aí. Aqui. Igreja Cristiana Bíblica, ou Iglesia Cristiana Bíblica, em espanhol, né? Obviamente, a tradução disso para o português é Igreja Bíblica Cristã. Mas é apenas uma coincidência. É apenas uma coincidência. O nome da nossa igreja, Igreja Bíblica Cristã, não tem nenhuma ligação com esta Igreja Bíblica Cristã que aparece aqui, se é que existe desta igreja no Brasil, né? Igreja Cristiana Bíblica. Já me disseram que no estado de São Paulo, não me lembro em qual cidade, depois que existiu a nossa igreja aqui no Brasil, né, com esse nome, a nossa igreja está aqui desde 7 de outubro de 2001, depois que a nossa igreja passou a ter esse nome, essa nomenclatura, anos depois, acho que uma década depois, né, depois até de 2011, surgiu uma ou duas igrejas com o mesmo nome no Brasil, só que não tem nenhuma ligação também com a nossa, Igreja Bíblica Cristã. Existe uma que é Igreja Bíblica Cristã, tracinho, alguma coisa, não me lembro exatamente o que é, mas não tem ligação com a nossa igreja. A igreja que eu pastoreio, nós temos um site, e nesse site, que é esse aqui, que aparece agora aqui na tela, nós temos, inclusive, a igrejabíblicacristã.org, esse é o novo site da nossa igreja, nós temos o antigo site, que é o .com.br, que está muito desatualizado, e não é um site apropriado para dispositivos móveis, como tablet, celular, ele não abre direito nesses aparelhos. Então, o meu filho, que é web designer, o Felipe, meu filho mais velho, ele criou um site mais moderno, que é esse aqui que vocês estão vendo agora, e quando nós clicamos aqui na bolinha do lado direito, tá, que eu cliquei agora, aparecem as opções Conheça-nos, Edifique-se e Envolva-se. E na opção Conheça-nos aparece aqui igrejas, e aí você vai identificar quais são as igrejas no Brasil que estão realmente ligadas ao nosso ministério. Você vai poder clicar em Sobre Nós, Nossa Proposta, Nossa História e Perguntas. Agora, quando você clica em Sobre Nós, olha o que aparece aqui. Sobre Nós. Sobre Nós. Aparece quem nós somos, nossa fé, nossa missão cristã e nossa visão do Evangelho. E eu pedi que o meu filho colocasse aqui no site, ele colocou hoje aqui no site, escrito o seguinte: atenção, não fazemos e jamais iremos fazer parte do Conselho Mundial de Igrejas e nem de qualquer outra convenção eclesiástica. Repudiamos o envolvimento de cristãos com a maçonaria ou qualquer outra sociedade secreta. Não tomamos partido político e rejeitamos qualquer acordo partidário com o nosso ministério. Então eu aproveitei o ensejo para falar também contra a maçonaria, que nós repudiamos, e falar também contra a questão política, que nós também não temos qualquer envolvimento. Então nós não tomamos partido político, nós não permitimos que político algum venha falar à igreja, venha ter alguma participação durante um culto.
Claro, ele pode participar como qualquer outro, adorando o Senhor, orando, né? Mas não discursando, não fazendo propaganda política. Então, achei importante aproveitar o ensejo e esclarecer essas 3 coisas. Não somos ecumênicos, repudiamos a maçonaria e não aceitamos envolvimento com políticos. Então, ou favores de políticos, né? Então, eu queria deixar bem claro isso aqui. E queria dizer, né, para a pessoa que colocou esse comentário aqui, né, e depois houve outros comentários também, como esse aqui, aparecendo aqui o site, e um terceiro comentário que eu vou entrar aqui agora. Eu queria dizer para esses irmãos ou irmãs em Cristo que eu não tenho qualquer tipo de raiva, sei lá que palavra eu usaria, né, em relação a vocês. Pelo contrário, eu sei que vocês só querem esclarecer o assunto. E essa outra pessoa, né, ela que eu vou mencionar agora, ela até foi mais agressiva comigo, né? Porque nesse outro comentário aqui que me enviaram, que também foi num grupo do WhatsApp, essa pessoa escreveu o seguinte, olha só: Capriles, o demonizador de Israel. Olha que coisa forte. Dizendo que eu sou o demonizador de Israel. Pelo amor de Deus. Esse foi o comentário que essa pessoa colocou depois que alguém no grupo divulgou uma pregação minha, intitulada A Igreja que Devemos Ser. E aqui, né, colocou a parte 2, provavelmente ela deve ter colocado a parte 1 também, A Igreja que Devemos Ser. Inclusive, vai aparecer aqui na tela agora, aqui em cima, para você conferir essa pregação, parte 1, depois você assista a parte 2, né? E aí alguém comentou, Capriles, o demonizador de Israel. Por que demonizador de Israel? Será que é só porque eu digo que os judeus precisam reconhecer a Cristo também como Senhor e Salvador para que tenham vida eterna? É só isso que eu digo. Que todos nós, independente da nacionalidade, inclusive os judeus, independente da etnia, não é porque tem sangue de judeu que está salvo. Só que, infelizmente, hoje no meio evangélico, puxa vida, existe quase uma idolatria ao judaísmo. Isso é um perigo, irmãos. Isso é muito perigoso. Então, eu queria esclarecer isso aqui, porque até Paulo, o apóstolo, teve problemas em relação a isso há quase 2000 anos atrás. E eu vejo hoje, no fim dos tempos, eu vejo hoje essa ressurreição, digamos assim, de heresias que existiam no início da igreja cristã e que agora estão novamente vindo à tona. E uma delas é o chamado cristianismo judaizante. Então eu não sei se a pessoa que escreveu isso, ele tem alguma espécie de idolatria a Israel, mas nós não podemos ter isso não, irmãos. É claro que eu sei que há um plano de Deus para com esse povo e que um remanescente fiel no fim, mas no fim mesmo agora dos tempos, irá se converter a Cristo. Mas isso ainda não aconteceu. E a quantidade de judeus convertidos a Cristo é muito pequena ainda. É muito pequena ainda. A grande parte dos judeus, infelizmente, repudia Jesus Cristo. Eu vou gravar um vídeo a respeito disso mais à frente, né? E eu quero só lembrar vocês o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Como, por exemplo, na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, versículo 22, onde está escrito o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. E aí o versículo 23 esclarece: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. E o que eu espero é que os judeus reconheçam que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que ele é o Messias, que Jesus é o Cristo. Chame-o como você quiser, de Yeshua, de Yehoshua, de Yasha, ou qualquer outro nome que você acredite que era o nome pelo qual
José e Maria o chamavam quando ele vivia em Nazaré. Seja como você quiser. Agora, os judeus não reconhecem, nem como Yeshua, nem como Yahshua, ou com qualquer outra nomenclatura. Aliás, a respeito do verdadeiro nome de Cristo, eu também gravei um vídeo que foi a minha aula de domingo passado. Vai aparecer aqui o link agora. Confira, por favor, para que você não entre nessa de ser um judaizante. Cuidado com isso, por favor. Estou te alertando. Se você quiser dar ouvidos ao Espírito Santo, amém. Eu espero que sim, que você dê ouvidos ao Espírito Santo. E não entre nisso. Agora, não estou com isso dizendo que eu condeno quem queira chamar Jesus de Yeshua. Eu tenho amigos que chamam Jesus de Yeshua e continuam meus amigos, tá? Agora, não venham também querer dizer que porque eu chamo o Cristo de Jesus, que eu estou pecando com isso, porque eu sei que não estou, ok? Então vamos respeitar uns aos outros aqui. E aqui, irmãos, há mais um versículo importante. Em Gálatas 3,11 é dito, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 11, ok? Agora, eu quero aqui também mostrar para vocês a respeito do Papa, né? Por quê? Quem defende que os judeus não precisam se converter a Jesus é o mesmo que foi no Conselho Mundial de Igrejas, o Papa Francisco, e na verdade todo o Vaticano, porque os teólogos do Vaticano, debaixo da autoridade deste Papa, eles declararam, como está aqui, por exemplo, nesta notícia aqui do site O Globo, que judeus podem alcançar a salvação sem se converter a Cristo. Então, eu repudio esse ensinamento, isso não é verdade. Os judeus precisam reconhecer a Cristo, a Jesus como Cristo. Por isso que Paulo primeiro pregava para os judeus e depois para os gentios. Então os judeus precisam sim se converter a Cristo. E é mentira do Papa, e é mentira do Vaticano a ideia de que judeus podem alcançar a salvação sem se converter a Cristo. Então, meus queridos irmãos em Cristo, vamos parar de idolatrar o judaísmo e vamos pregar para os judeus que eles também precisam se converter a Jesus Cristo. Ao invés de nós ficarmos colocando kippá, colocando talit, usando menorá e arca da aliança, ou outras parafernálias judaicas. Em nome de Jesus, vamos parar com isso e vamos viver a graça de Deus, porque a salvação vem pela graça por meio da fé. Então receba esse presente de Deus, a graça de Deus e a verdade que vem por meio de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Espero que eu tenha esclarecido aqui e peço que você compartilhe esse vídeo com aqueles que estão me difamando, ainda que talvez ingenuamente pela internet. Eu amo vocês e eu quero que todos nós estejamos assentados à mesa com Abraão, Isaque, Jacó e principalmente que nós estejamos nas bodas do Cordeiro com o nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É a presença de Cristo que importa. Eu não quero o céu pelo céu. Eu quero o céu porque eu sei que Jesus Cristo está lá. E eu quero estar para sempre com o meu Senhor. E eu espero que você também. Que Deus te abençoe, que você seja cada dia mais uma bênção nas mãos de Deus.